Muito bom dia, vamos lá começando então essa sexta-feira, dia 28 de abril, Argentina. Eu fiz um vídeo essa semana que está lá no meu canal do YouTube, que em poucas horas se tornou disparado o vídeo mais visto e compartilhado do canal, tá? A Argentina sumiu em mil basis points, ou seja, 10% a sua taxa de juros. Estava em 81%, subiu para 91%. A inflação está acima de 104% e eu expliquei lá nesse vídeo os detalhes históricos, presentes, as consequências e como isso pode afetar o Brasil, tá? Bom, falando um pouco dos Estados Unidos, em que as bolsas tiveram um dia de alta por lá, a Amazon reportou um lucro de mais de 3 bilhões no trimestre, lembrando que no mesmo período do ano passado elas tinham tido um prejuízo de 3,8 bilhões. O resultado foi positivo, tá? E a Meta, que eu falei no vídeo de ontem, que também teve um resultado positivo no trimestre, subiu 15%, uma alta expressiva, tá? Bom, nos Estados Unidos, os dados mistos, alguns deles mostrando que parece que a economia segue forte e outros mostrando que a economia está frágil. E na minha opinião, a gente vem falando isso há mais de um ano aqui, a recessão será inevitável. Teve resultado do PIB do primeiro trimestre, subiu 1,1%, quando a expectativa era 2%, ou seja, pior do que o esperado. Pedidos de seguro-desemprego também veio pior do que a leitura da semana anterior, tá? E os juros da hipoteca para quem compra uma casa, continuou a subir. Portanto, isso também dificulta compradores de casa, que no meu entender, sim, haverá uma correção no mercado imobiliário americano. Agora, em contrapartida, o núcleo da inflação veio 4,9%, quando a expectativa era 4,7%. Então, ou seja, o que é o núcleo da inflação? A inflação retirada dos preços de energia e alimentos, mostrando que a inflação ainda segue disseminada pela economia, tá? A meta é de 2%, então está em 4,9%. Sim, muito longe do pico do ano passado, mas ainda muito longe também da meta de 2%. Portanto, no meu entender, sigo mantendo a opinião que dia 3 de maio o Banco Central americano terá que continuar a subir sua taxa de juros e isso afeta diretamente as moedas no mundo como um todo, tá? Na zona do euro, eles falaram no Banco Central que deverão manter uma política de subir a taxa de juros por mais tempo ainda, porque a inflação também está longe de ser controlada. Lembrando que o Banco Central Europeu foi um dos que mais demorou em começar a subir a taxa de juros e assumir que o mundo passaria por uma inflação, tá? Aqui no Brasil a bolsa subiu um pouco, o fluxo continua muito positivo de dólares, não por uma questão doméstica, mas por uma questão de compreensão de que o ciclo de juros nos Estados Unidos já está basicamente no período final, a taxa de juros no Brasil aqui, segundo o Roberto Campos Neto, ainda vai se manter alta e a diferença de taxa de juros faz com que pessoas tomem juros nos Estados Unidos, tragam para cá para ganhar essa diferença de taxa de juros. Um dólar entrando aqui para especular nessa diferença, para ganhar nessa diferença, faz com que o real valorize e ele terminou hoje na casa dos 4,97. E com todo o receio que a gente vê no mercado, depois das eleições principalmente, a Avenue, que é uma corretora, um banco de brasileiro no exterior, no qual nós temos parceria aqui e grande parte dos investimentos dos nossos clientes no exterior a gente faz tanto com o BTG ou com a Avenue, falou que está mirando nos próximos anos chegar a bater até $1 trilhão de brasileiros no exterior, não pela Avenue, mas é que ela está olhando o mercado para fazer aquisições, para sim poder estar preparada para atender essa demanda de brasileiros mandando dinheiro para fora. Agora a Petrobras anunciou que vai subir em 13,65% em comparação a 2022 o salário dos diretores. Vejam bem, voltamos à era de que o salário mínimo sobe R$8, de um governo que promete que o salário mínimo ia dobrar. É uma outra questão filosófica aqui, se é a favor do salário mínimo por imposição ou lei ou não, mas eles estão subindo muito mais do que a inflação, só o salário dos diretores. Lembrando que esse é o governo que não está e não vai baixar gastos próprios, que é aumentar a receita através do aumento de impostos, mas sobem os salários deles, principalmente de pessoas próximas a eles, tá? No Brasil, hoje a gente tem IBCBR, que é a prévia do PIB,
taxa de desemprego e o balanço orçamentário. E o ministro, o André Mendonça, do STF, ele concedeu uma liminar nessa quarta-feira em que ele pode gerar um impacto de 88 bilhões de reais. Era algo que o Haddad queria, tá? O que ele falou? Vai analisar essa liminar, analisa se os descontos na cobrança do ICMS concedido por estados a empresas fazem parte ou devem ser excluídos da base de IRPJ e CSLL, que é Contribuição Social sobre Lucro Líquido, tá? Portanto, isso tem um potencial de arrecadação de 88 bilhões de reais, que o governo continua passando o chapéu para fechar as suas contas. O que ele precisa é arrecadar mais dinheiro para aumentar a sua receita e poder gastar mais dentro do arcabouço fiscal. Que em nenhum momento eles estão olhando em diminuir os gastos, que é um dos problemas centrais da economia brasileira. Uma ótima sexta-feira.